E repetindo a pergunta, então, para o Paulo César Pego, que é... Bom, os níveis são conhecidos aí, 35 mil vidas perdidas todos os anos, os impactos para a economia, 50 bilhões de reais todos os anos de impacto na economia. A balança do trânsito, nós temos investimento de um lado, né? E do outro lado, prejuízo com as ações reativas. Para que lado está pendendo isso? Qual é a avaliação que você faz em relação aos investimentos no trânsito? Bom, Evandro, em primeiro lugar, deixa eu atualizar só os números pela nota técnica do IPEA de 0,75 de 2020, de agosto de 2020. Né? Mesmo considerando que a OMS considera que o Brasil tem uma subnotificação de morte na casa de 15%, tá? E levando em consideração todos os custos que a Marcela bem apresentou, aí, previdência, hospitalização, remoção de veículos, etc., reparabilidade de veículos, reparabilidade das vias, etc., o custo dos acidentes no Brasil no período de 2007 a 2018 foi 1,5 trilhões de reais. 2 reformas da Previdência, ou cerca de 125 bilhões por ano. Nós tivemos, nesse período, somente com as certidões de óbito, sem considerar os 15% da OMS, 480 mil mortes contabilizadas. Isso dá uma média de 40 mil mortes por ano no período de 2007 a 2018. E isso significa que o custo de cada vida perdida foi de 3,125 milhões de reais, fora o custo da vida, que é algo que a gente não consegue medir. Então, eu acho que para essa balança, a gente tem que partir desse número, né? Então, o gestor público, toda vez que ele for fazer um contingenciamento de recursos, ou ele definir quanto ele vai investir ou não na segurança do trânsito, ele tem que lembrar que cada vida que ele economize, ele está economizando para os cofres públicos 3,1 milhões de reais. Se o gasto do investimento for inferior a 3,1 milhões, não se justifica não investir. Se a conta é só política, só contábil. E ainda tem uma outra conta política que é muito importante. Uma vida preservada é um eleitor preservado. Se a visão for só política, lembra do voto. Né? Se o contábil não for relevante, lembra do voto. E a questão é a seguinte, eu gostaria de perguntar aos gestores públicos, aonde eles preferem enterrar o dinheiro do contribuinte? Em atividades associadas à segurança do tráfego, trazendo visibilidade à sua boa gestão, e eu estou falando de prefeitos e governadores, nos hospitais públicos, inadequados, com pessoal e infraestrutura ineficiente, superlotados, principalmente pela demanda dos acidentados, e aí eu cito que só a internação em UTI no Brasil ocupa hoje 40% dos leitos, e acidentados de trânsito, 60% dos leitos. Aquela pessoa que está na fila aguardando uma cirurgia eletiva, ele não consegue leito na UTI por causa de vítimas de acidente de trânsito. Clínicas de reabilitação, ninguém fala de invalidez no Brasil. São, em média, 150 mil novos casos por ano. E aí, o que as prefeituras têm que fazer? Investimento em acessibilidade de prédios, calçadas, comércio, transporte público ou na ampliação dos cemitérios. Então, a gente teve recentemente as Paralimpíadas. A mídia se esforçou, né, em mostrar que 15% da população mundial tem algum tipo de necessidade especial. 35% dos atletas brasileiros eram vítimas de acidente de trânsito. 35%. Isso exige maior acessibilidade nas escolas, nas calçadas, no transporte, no comércio, nos bancos. Alguém, por acaso, questionou qual é a origem das amputações ou das paralisias de membro, por exemplo? Alguém questionou qual era a marca, o modelo ou o ano dos veículos que causaram os sinistros? Qual era a situação dos condutores em relação a prontuário, estado mental, estado físico, se fez uso de álcool ou de drogas? Como era a atuação do policiamento na região?
Qual foi o tempo de resposta das unidades de resgate e atendimento de saúde? Enfim, quando a gente está falando dessa balança, Evandro, o que efetivamente a gente tem que pensar é onde faz mais sentido aplicar o dinheiro público, nas causas ou nos efeitos. Não tem almoço grátis. A conta é burra, né? A balança é burra. Se você botou mais peso de um lado do prato, o outro vai ficar lá em cima. Então, todo o contingenciamento de recursos, toda essa política, eu fui da área de orçamento, eu entendo os problemas orçamentários, mas o que a gente tem que entender é esse iceberg. Não se pode ver um iceberg só pelos 10% que estão na superfície e os 90% que estão embaixo da superfície. O agente público, seja ele a nível federal, estadual ou municipal, tem que enxergar o iceberg, por isso ele é um gestor público. Para isso que nós colocamos essas pessoas naquelas cadeiras. Obrigado. Obrigado, Paulo César. São números impressionantes, realmente, né? Você tem 35% dos atletas sofreram acidente, do atleta da Paralimpíada sofreram acidente de trânsito. É o registro, né? É o registro da situação dramática. Mas